Vitrine para o melhor mel do mundo. 22ª edição da Feira do Mel mostra a força da apicultura catarinense e a imensa variedade de produtos derivados das abelhas. Veja como foi o evento na capital Florianópolis. Produção de maracujá, a fruta ganha a atenção dos pesquisadores na região oeste, expandindo assim as áreas de cultivo em Santa Catarina. E tem também risicultura. Secagem e armazenamento correto do arroz garantem boa qualidade e valor comercial dos grãos. Confira as dicas práticas sobre os processos. Olá a todos, sejam bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, programa de TV nacional da EPAGRE. Santa Catarina é o terceiro maior produtor de maracujá do Brasil, atrás apenas do Ceará e da Bahia. Mas não é só em produtividade que nossos agricultores se destacam. Nos pomares catarinenses são colhidos os melhores frutos do país. E essa fartura nas plantações está chegando também à região oeste. Vamos conhecer o trabalho da pesquisa desenvolvido num centro especializado da EPAGRE. O melhor maracujá do Brasil é produzido em Santa Catarina. A fama se dá pelo sabor e pela aparência dos frutos. E olha, essa é uma conquista resultado do trabalho da pesquisa agropecuária e da extensão rural da EPAGRE. A novidade é que os pesquisadores trouxeram para o oeste catarinense o cultivo dessa fruta, tão apreciada pelos brasileiros. O cultivo de maracujá no estado de Santa Catarina é conhecido principalmente na região sul do estado. E o material genético utilizado na produção desse maracujazeiro, que ganhou tanto destaque a nível nacional, é desenvolvido pela EPAGRE, conhecido como maracujá catarina. Aqui no oeste, introduzimos as pesquisas com maracujazeiro a fim de fornecer ao agricultor uma alternativa de cultivo para que tenha também uma diversificação de renda na propriedade. O maracujá catarina tem características extremamente relevantes para o mercado nacional de frutas, né? Tanto em tamanho, como em comparação com outras variedades de maracujá, como seu sabor e coloração de polpa. E isso tem trazido destaque para esse maracujá no mercado de outros estados do Brasil, principalmente no mercado do CEAGESP em São Paulo. E essa fama de melhor maracujá do Brasil não é algo que surgiu aqui no estado, mas sim do mercado consumidor. Foi lá do CEAGESP que chegou a informação de que estavam tratando como o melhor maracujá do Brasil. E nesses experimentos a campo, Rafael, o que vocês vêm observando em relação ao maracujá? Primeiramente, a gente introduziu a variedade catarina na região para saber se a adaptação dela seria interessante para trabalharmos aqui na região. E agora o que a gente está testando é de forma diferente ao que se cultiva na região sul do estado, que é de forma latada, né, que é formando-se um teto de produção. A gente está conduzindo na forma de espaldeira, que é uma forma mais barata de implantação, e trouxemos agora o teste de diferentes espaçamentos, visando a produtividade maior na área do pequeno produtor, que é a nossa realidade aqui, para que tenha uma rentabilidade mais precoce, mais rápida na introdução do maracujá na sua propriedade. E os agricultores do oeste já estão produzindo maracujá? Sim, a gente está em plena expansão do cultivo. Nós não tínhamos produção de mudas aqui, que era um grande gargalo. Essas mudas vinham do sul do estado. Hoje a gente tem a produção de mudas, que facilita a aquisição e reduz o custo logístico, o custo de transporte dessa muda para chegar no agricultor. E o consumidor já pode encontrar no mercado regional frutos colhidos dos pomares aqui do oeste? Sim, pelo baixo volume que ainda é produzido, é mais no mercado regional que se encontra. A gente pretende um dia chegar nos grandes mercados em maiores volumes para poder ofertar para toda a região oeste ou até todo o estado o maracujá produzido aqui no oeste. E a importância, Rafael, de regionalizar a produção de maracujá? A regionalização, né, de qualquer cultivo, ela visa trazer a oportunidade de mercado, né, de você ofertar no mercado um produto fresco, de qualidade, a custo um pouco menor,
porque você está evitando a questão de transporte, né? E também a baixa emissão de CO2, que não podemos deixar de comentar, que você diminuindo o transporte em circuitos curtos, você consegue colocar uma fruta sustentável para o consumidor. No próximo bloco, secagem e armazenamento de arroz. Controlar umidade e temperatura dentro dos silos é fundamental para assegurar a qualidade do produto por mais tempo. E ainda hoje a força da apicultura catarinense. Nós cobrimos a Feira do Mel e mostramos tudo para você. Fique com a gente, já voltamos. Buscando economia e autonomia, muitas famílias produtoras de arroz armazenam sua produção ou parte dela nos chamados silos secadores armazenadores. Para reduzir o índice de perdas e manter a qualidade do produto, a temperatura e umidade da massa dos grãos devem ser monitoradas. Isso evita a ocorrência de processos de fermentação, ataque de insetos e desenvolvimento de fungos. Veja mais dicas sobre o assunto. Após colhido o arroz na lavoura, o mesmo é encaminhado ou a cerealistas ou à própria armazenagem na propriedade. A questão da armazenagem e secagem do grãos, nesse momento, é muito importante. Para proceder uma armazenagem e secagem de forma adequada, a primeira coisa é, na chegada do produto na propriedade ou na cerealista, fazer uma amostragem. Nessa amostragem nós teremos a umidade e a impureza do produto. Após retirada a amostra, esse produto é encaminhado então através de uma rosca sem fim ou, aqui nesse caso, por um elevador de canecas para uma pré-limpeza, ou, se sua limpeza estiver adequada, pode ser encaminhada já direto ao silo. Aqui nós temos a secagem estacionária, mas a secagem pode ser feita a ar natural, que é botada em um terreiro no tempo e mexendo e tampando à noite, ou também na secagem em secadores intermitentes, sempre respeitando o tempo de secagem do grão, principalmente quando se usa ar quente. Sempre pensando em limitar a temperatura do grão para não causar danos aos mesmos, que é quebra de grão e depois menor rendimento no beneficiamento. Na secagem estacionária, ela é feita através de silos secadores armazenadores. Esses silos são construídos na propriedade através de um projeto em parceria com a Emater do Rio Grande do Sul, a qual a EPAGRE faz a difusão aqui no estado de Santa Catarina. Então, nesse projeto, ele vai dimensionar o ventilador, o tamanho do silo, com sua capacidade, e o tempo de secagem do produto, dependendo da umidade de chegada nele na propriedade. Aqui foi dimensionado então para o ventilador, o qual vai fazer a captação do ar e transmitir esse ar via o duto de alimentação para dentro do silo, para que esse ar seja transferido pela massa de grãos num todo, proporcionando então a secagem estacionária em si, como comentado. Na secagem estacionária, também temos uma vantagem de ela estar usando o ar natural, que vai nos garantir a qualidade do produto. Quando o grão atinge os 13% aí de umidade, nós iniciamos o processo de armazenamento desse grão. O armazenamento desse grão, ele é determinado, a longevidade dele, a partir das características que esse grão vai apresentando no decorrer do tempo, que é a temperatura e umidade consequentemente. A temperatura do grão estando em torno de 15 graus Celsius e a umidade abaixo de 13,
o tempo de armazenamento desse grão pode se dar mais de um ano, até 3 anos. Quanto menor a temperatura e menor a umidade, maior a longevidade de armazenamento. Durante o processo de armazenamento, nós temos que estar realizando alguns processos para estar mantendo as características do produto. Um desses processos é a aeração. A aeração, geralmente, ela é feita para homogeneizar a massa de grãos, pois, dependendo, podemos ter alguns excessos de temperatura, sempre realizada quando as temperaturas estiverem acima de 25 graus da massa de grãos, ou a diferença entre a temperatura externa e interna for maior que 5 graus. Também, a aeração é indicada ser realizada para diminuição da temperatura da massa de grãos. Essa diminuição da temperatura é realizada na entrada de frentes frias e a gente aproveita a baixa temperatura do ar para estar diminuindo ao máximo essa temperatura de massa de grãos para ter menor desenvolvimento tanto de fungos quanto de pragas. A aeração pode ser realizada sempre que o ar não tiver muita umidade, ou seja, com neblina, não fazer aeração. Dia de chuva, dependendo das condições da massa, até pode ser feita, mas o ideal é quando temos o clima seco e com a temperatura menor o possível. Nem sempre é possível manter os grãos livres de ataques de pragas. Para isso, nós temos um manejo integrado de pragas no armazenamento dos grãos. Esse manejo ele começa desde da limpeza no interior do silo, quando esse silo está seco, antes do enchimento, podendo, além da limpeza, ser pulverizado água sanitária a 50% nas paredes e no fundo desse silo. Também, no momento do enchimento, podemos estar adicionando a terra de atomácia 1 kg por tonelada de grãos, ou, em últimos casos, quando necessário, o expurgo, seguindo as recomendações da bula do produto. Então, no processo de secagem estacionária, no caso do silo secador armazenador, depois de cheio, ou quando tiver o grão já em ponto para fazer a secagem, sempre lembrar de estar nivelando a massa de grãos para que a passagem do ar seja uniforme dentro da massa. Para a observação da passagem do ar na massa de grãos, podemos estar distribuindo algumas folhas de papel em cima dos grãos e observando, segurando elas e soltando como elas vão se movimentar, assim tendo a passagem do ar de forma homogênea na massa. Daqui a pouco tem reportagem sobre o melhor mel do mundo. Veja como foi a 22ª edição da Feira do Mel, evento tradicional na capital catarinense. Confira o que foi mostrado. Os detalhes depois do intervalo. Até já! – 22 de maio foi o Dia Nacional do Apicultor, o profissional que trabalha em harmonia com a natureza, buscando sempre preservar nossa biodiversidade. E olha, não é novidade que o mel catarinense é reconhecido e premiado como o melhor mel do mundo. Mas o que impressiona é a quantidade de produtos derivados que fazem sucesso com os consumidores. 22ª Feira do Mel de Santa Catarina, o maior evento de comercialização de produtos de abelhas do estado. No mês de maio, o já tradicional evento na capital catarinense apresentou 23 estandes, mais de 30 marcas e cerca de 200 produtores. Santa Catarina é destaque nacional na produção de mel. O estado tem cerca de 17 mil criadores de abelhas, gerando aí um volume total que varia de 6.500 a 8.500 toneladas de mel por ano.
é a maior produtividade do Brasil. E essa 22ª edição da feira mostra não apenas produtos, mas também a inovação, a tecnologia, a pesquisa agropecuária e a extensão rural por trás do sucesso da apicultura e da meliponicultura catarinense. Hoje o nosso trabalho com apicultura e meliponicultura no estado é uma referência, tá? Aqui dentro do estado e também fora do estado. Temos um reconhecimento muito grande no setor com a nossa organização, com o nosso trabalho de assistência técnica e extensão rural e até mesmo pesquisa que realizamos na Epagre, né? Estamos em todo o estado levando informações técnicas, levando conhecimento, tecnologia para os apicultores e meliponicultores e pensando sempre no tripé da sustentabilidade, né? A questão social é uma atividade que traz dignidade para a família, é um ofício, né? Uma boa oportunidade para o jovem estar ingressando também com as atividades no meio rural, uma vez pode ser utilizado áreas de mata nativa, né, que não são utilizadas na agricultura e pecuária, e também pode ser utilizado áreas de terceiros, né? A questão econômica, claro, a questão econômica traz renda para as famílias com a venda de mel e diversos outros produtos das abelhas e principalmente, Emanuel, a questão ambiental, né? A questão ambiental das abelhas é fundamental. A polinização para o equilíbrio dos ecossistemas e a polinização também de culturas agrícolas. A feira oportuniza aproximar o consumidor do produtor. O nosso produtor, que produz com bastante esmero, carinho, ele precisa também agregar um pouco de valor à sua produção. E principalmente mostrar aquele produto diferenciado com as características mantidas, com o mel que é produzido em cada região, mas que veio com aquelas características próprias daquele território. Então é bastante importante para agregar valor à produção e também para mostrar à sociedade esses produtos que são de excelente qualidade. A edição de 2023 foi a estreia do primeiro mel catarinense certificado de abelha sem ferrão, considerado uma iguaria de alta valorização no mercado. Essa também é a primeira feira em que o mel de melato da Bracatinga é apresentado oficialmente com o selo de indicação geográfica. Ele foi um dos destaques do evento esse ano, com grande procura dos consumidores. Bom, para nós é muito importante porque aproxima a gente do consumidor. Aí eles podem vir aí fazer a provinha do mel, a gente faz a prova e o preço também fica mais em conta, né? O nosso diferencial é que nós mesmo, tudo em família, nós colhemos, industrializamos ele e vendemos para o consumidor. E o diferencial é o mel de melato. Está saindo bem na mídia e está vendendo bem hoje. Na feira o que mais estão vendendo hoje é o mel de melato. Esse espaço ele é importante porque aqui a gente consegue mostrar para o produtor quais são as diferenças de mel que a gente tem. Então valoriza tudo aquilo que a gente vem fazendo lá no campo, que é o manejo, a troca de rainha, a troca de cera, para a gente conseguir adquirir mel de cores claras, extremamente claras, um mel mais médio e um mel um pouquinho mais escuro. Isso dão sabores e tonalidades diferentes. Então isso é perceptível através da gente fazer a prova e explicar para o produtor o porquê que a gente consegue adquirir esses méis diferentes. E por trás de muitos dos empreendimentos da feira está o trabalho da Epagre com assistência técnica e pesquisa na área apícola. Produtores que buscaram capacitação, conhecimento e hoje dedicam-se à apicultura de alto padrão, com fama internacional. O que nos alegra hoje estar participando da Feira do Mel é que nós temos empreendedores do município, onde lá, a nível de município, sempre fazendo profissionalizações, trazendo para cursos, para participação de pequenas feiras, e hoje a gente tem eles participando numa feira a nível de Florianópolis, da capital. Desde o começo a gente teve apoio da Epagre, dos seus colaboradores, né? Edgar, a Dargisa, que é da minha cidade, Guabiruba. Então isso ali foi determinante na nossa evolução, a gente teve parceria com cursos, aprendizado, isso foi moldando o nosso nicho de trabalho, a gente foi se especializando nisso. Através da FAASC também a gente conseguiu estar presente nessa feira hoje, né? Pela primeira vez,
conseguimos uma grande conquista. Semana retrasada a gente conseguiu o registro da nossa marca com o selo de inspeção federal, então isso é uma satisfação para nós grande, isso motiva a gente a trabalhar cada vez mais e continuar fazendo a apicultura e a meliponicultura crescer no estado, né? Que já tem tido um bom resultado, mas tem muito trabalho ainda pela frente para cada vez nós podemos melhorar mais a nossa marca, né? A visão que o consumidor tem do nosso produto. Orientações sobre mel falso também ajudaram os visitantes a identificar e desconfiar de fraudes. Por exemplo, dar preferência aos rótulos que apresentam os selos de inspeção municipal, estadual ou federal, além de evitar produtos com valores muito abaixo da média. A organização da Feira do Mel é da FAASC, a Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, EPAGRE, SEBRAE, Senar, UFSC, Prefeitura de Florianópolis e Secretaria de Estado da Agricultura. Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal youtube.com/epagretv. E para notícias sobre o agro catarinense, siga a Epagre nas contas oficiais. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!